Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Mido aqui. Mais uma vez aqui a gente vai estar trazendo aqui o nosso novo quadro aqui, o Qual é a Conta? Que a gente vai estar trazendo aí a análise do que aconteceu na rodada, né? Agora dessa rodada 27, né? A somatória dos pontos, e também trazer um pouquinho dos parâmetros do brasileiro do ano passado, de 2024, da Série B, né? E de 2012 também, que foi a última campanha do Atlético na Série B. Tá? Nessa rodada, nos 3 anos, tá, tem uma coincidência que teve pouquíssimos confrontos diretos entre a parte de cima da tabela, né? Teve um em cada ano, na verdade, né? Desse bloco de G8 que a gente está analisando aqui, né? Nesse nosso quadro, tá? Então, vamos lá. O Goiás retomou a liderança com 48 pontos, né? O Coritiba em segundo, 47, Criciúma 46, Novo Horizontino 43 em quarto, e o Atlético subiu para a 5ª posição com 42 pontos, né? O Atlético conseguiu aí uma rodada muito boa para o Atlético em vários parâmetros, tá? Primeiro, o Atlético conseguiu diminuir a distância para o G4 para 1 ponto, né? A gente finalmente está falando aqui do Atlético a 3 pontos, né? Apenas a uma vitória de entrar no G4, né? E também, desses confrontos diretos, né? Eu considerei um confronto direto o Atlético e o próprio Vila Nova, né? Porque em caso o Atlético saísse derrotado pelo Vila Nova, o Vila Nova teria ido a 39, teria encostado nos mesmos 39 pontos do Atlético, né? E também o Atlético teria ficado aqui agora daí já a 4 pontos se manteria, né? A mais de uma rodada para retornar para o G4, né? Então eu considerei esse confronto, apesar do Vila Nova agora, após o fechamento da rodada, ter ficado na 11ª posição com 36 pontos, foi um confronto direto ali que eu considerei também, né, nessa análise do Atlético. O confronto direto aqui entre esses adversários do G8 foi o próprio jogo da Chapecoense com o Cuiabá, né, que foi um dos resultados que também ajudaram o Atlético nessa rodada, né. Com a derrota da Chape, o Atlético pôde passar a própria Chapecoense na tabela, né, mesmo com o empate, o Atlético manteria essa distância de apenas 1 ponto para o G4, mas teria a Chape ali em 5º colocado. O Atlético ficaria na 6ª colocação. Tá? Sobre os percentuais de chance de acesso, né? O Goiás subiu para 82,5% de chance de acesso com essa vitória. O Coritiba caiu um pouquinho. O Coritiba tinha um percentual bem grande ali de 92%, né? Por que baixou tanto esse percentual? Porque o Coxa perdeu um confronto contra um adversário que estava na zona de rebaixamento, né? Que dentro do somatório dessa prospecção era uma vitória esperada nessa matemática, né? Então o Coxa acabou baixando bastante esse percentual de acesso, né? O Criciúma está ali na 3ª posição. E engraçado aqui também, algumas da matemática dessa rodada, né? O Criciúma, que está em 3º, está com um percentual maior, né? Justamente porque essa probabilidade de acesso ela leva em consideração vários fatores, né? O retrospecto da equipe no ano, como foi o primeiro confronto, se o jogo é fora, se o jogo é em casa, a posição na tabela, tudo isso é levado em consideração. Então, às vezes, acaba acontecendo isso, né? Uma equipe que está um pouco mais para baixo, às vezes tem ali um percentual, uns 2, 3% de diferença a mais de alguém que está na frente pela sequência de partidas que vão vir, né? E aqui também, o Novo Horizontino está com 36,9% de acesso em 4º lugar e o Atlético em 5º com 45,6%. O Atlético deu um salto bem legal aí no percentual de acesso com essa vitória, né? Principalmente com essa última sequência de jogos do Atlético, né? O Atlético, na rodada passada, quando a gente trouxe, o Atlético tinha 15% só de chance de acesso, né? Então, somado aos resultados e também a própria vitória do Atlético, né, subiu legal esse percentual, né? Fechando aqui essa nossa tabela ali que a gente trouxe o G8, também peguei um pouquinho aqui só para trazer essa informação de fora também. O CRB, que está em 10º, tem 7,3 contra 6,7 do Goianiense, que está em 9º, e 6,9 do Remo, também por toda essa sequência que eu acabei de explicar, né, sobre como funciona esse cálculo. Tá? Puxando agora um pouquinho para 2024. Né? O Novo Horizontino, que foi um dos times que participou dessa briga até o final e ficou fora, tinha vencido nessa rodada, né? Venceu o Brusque e tinha ido a 50 pontos. Né? Santos em segundo com 49, Vila Nova com 45, que também ficou fora do acesso, mas estava nesse bloco de cima, nessa altura, né, na 27ª rodada. O Sport com 43 pontos e o Mirassol ali dividindo o G4 ali com 43 pontos junto com o Sport, né? A gente fechou aqui só no G8 também, mas eu vou também trazer a informação do Ceará, que é o nosso parâmetro do ano passado, né? Ele vai sumir um pouco dessa parte da tabela, porque o Ceará foi derrotado, né? O Ceará perde nessa rodada, agora eu não anotei aqui, eu não lembro quem foi, mas o Ceará não vence na rodada 27, né?
ele fica estagnado nos 39 pontos. E também encostam na briga, né? Operário em 10º e Amazonas em 11º também com os mesmos 39 pontos. Ou seja, uma equipe que no início da 28ª rodada estava com 39 pontos, tinham 3 candidatos, né? Porque o Ceará ainda conseguiu buscar essa vaga com uma boa sequência ali no final na sequência da temporada, né? Também sobre o confronto direto ali, o confronto direto foi um empate entre Sport e Goiás. Tá? O Sport estava em 4º e o Goiás estava em 7º. O Goiás ainda estava na briga, né? Acabou ficando depois por uma sequência bem ruim de resultados. Acabou saindo da briga. Teve uma sequência boa de vitórias na reta final da temporada, mas não conseguiu mais voltar para a briga pelo acesso. Né? E em 2012 aqui, bom, como a gente sempre fala, a gente sabe que o ano de 2012 foi uma Série B de pontuação muito alta dessas equipes que estavam brigando na parte de cima da tabela. Né? Só a comparação aqui, o Vitória tinha 9 pontos a mais do que o Goiás tem hoje, por exemplo. Né? O Vitória tinha 57 pontos nessa rodada. Isso que o Goiás foi... O Vitória também perdeu o confronto direto, né? Ele perde para o Avaí, que chega à 7ª colocação nessa rodada, né? Então, ou seja, o Vitória poderia ter ido até 60 pontos caso tivesse vencido esse duelo direto, né? A sequência da tabela ali, Criciúma em segundo, 55 pontos, Goiás 52, São Caetano 49, Joinville 47 e o Atlético em sexto com 46 pontos. E também aqui foi um tropeço bem grande do Atlético, né? É uma situação parecida com o que aconteceu com o Coritiba, né? E o América Mineiro nessa rodada. O Atlético enfrentava o Bragantino fora de casa nessa 27ª rodada de 2012 e o Bragantino era o 18º colocado, se eu não me engano, no início da rodada. Tinha 21 pontos e o Atlético conseguiu perder, né? Conseguiu não trazer nenhum ponto lá de Bragança Paulista nesse duelo contra uma equipe da parte, né, da zona de rebaixamento. Né? Então, um alertinha ligado ali que ficou para o Atlético nessa 27ª rodada. Né? Do restante, eu falei do confronto direto, Vitória, Avaí. É isso. Pessoal, comparando agora um pouquinho do que a gente espera agora, né? A gente espera que o Atlético consiga, né, garantir essa vitória agora, engate a 6ª vitória seguida no ano, número inédito nessa Série B desse ano, tá? Foi só o Novo Horizontino que conseguiu uma sequência de 5 vitórias seguidas em algum momento da temporada, acho que foi entre a rodada 8 e a 12, se eu não me engano, no primeiro turno, tá? Vamos ver se o Atlético vai conseguir, né, essa 6ª vitória seguida, vai conseguir vencer o Atlético, né, uma partida fora de casa, partida aí que o Atlético é um adversário lá da parte de baixo da tabela, que acho que até a final da temporada vai ficar muito mais próximo ali de brigar contra um rebaixamento do que um acesso por si só. Né? Acredito o Atlético descartado dessa briga do acesso. Né? O Atlético não pode perder ponto, tem que trazer um empatezinho, eu acho que já não é interessante. O Atlético tem que trazer uma vitória para manter nessa sequência na briga pelo G4. Tá? Pessoal, se gostaram do vídeo, deixa um like e deixa um comentário o que vocês acharam, se tem mais algum dado interessante, alguma outra informação que vocês gostariam que a gente estivesse trazendo aqui nesse quadro novo da Threads para vocês, tá? Valeu, gente, tamo junto, até a próxima.